Dando continuidade à aula de hoje, a gente vai estudar força magnética. Nós vamos retomar a frente 2 do livro de vocês e vamos iniciar a frente 2 desse livro 3, que vai fazer uma relação entre força magnética entre fios paralelos, né, onde há passagem de corrente elétrica. Vamos lá? Então, nós vimos, né, nas nossas aulas sobre força magnética, campo magnético, que a expressão de força magnética se dá pelo módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno entre a velocidade e o campo magnético, o ângulo formado entre esses dois vetores. Nós vimos que a intensidade da força magnética é calculada por essa expressão e a orientação da força magnética é dada aí pela regra da mão direita. Nós fizemos aí, né, alguns exercícios relacionando a mão direita aí através dessa regra, onde nós temos aí os vetores velocidade e campo magnético, e perpendicular a esses dois vetores nós temos aí a força magnética, né? Ela surge aí perpendicular a esses dois vetores, que é o nosso vetor de campo magnético e a velocidade. Nós já tínhamos estudado, né, essa representação que nós temos aqui em relação à força magnética, como é que a força magnética surge em relação ao campo magnético, né, e a presença de uma determinada carga em movimento neste campo magnético. E agora a gente vai ver a aplicação de força magnética em fios que são paralelos, né, e que há passagem de corrente elétrica. Quando a gente estudou a força magnética, nós vimos também a regra da mão direita espalmada, pensando aí que o polegar é nossa corrente elétrica e o restante dos dedos são nosso campo magnético, né, a indicação do nosso campo magnético. Lembrando que a indicação de xizinho, nós temos campo magnético entrando no plano do nosso desenho e a bolinha é campo magnético saindo do plano deste desenho. Só alguns conceitos para a gente retomar, uma vez que agora a gente vai estudar aí fios paralelos. Quando a gente tem, né, a força magnética, nós sabemos que a expressão da força magnética é força é igual a carga, a velocidade, vezes aí, né, o campo magnético e o seno do ângulo formado entre a nosso vetor velocidade e nosso vetor campo magnético. Essa expressão, carga vezes velocidade, ela vem, né, tem a natureza dela aí, né, em relação ao que nós temos por carga e o que nós temos por corrente elétrica, né? Se a gente substituir aqui a corrente elétrica pela carga dividida pelo tempo, nós vamos obter aqui, né, essa relação. Então, nós conseguimos analisar por um fio, né, que é percorrido por uma corrente, a relação entre a força magnética e essa corrente elétrica. Ó, se eu dividir aqui pelo tempo, vou multiplicar em cima e vou dividir pelo tempo, ó. Só para a gente ver de onde é que surge essa corrente aqui. Vai ficar a carga dividida pelo tempo, que é a corrente, e a velocidade aqui, vezes o tempo que eu multipliquei em cima, né? Para eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo termo, é o nosso ΔS, que aqui no caso é o comprimento do fio. Então, aí a gente fica com essa expressão para a força magnética, quando nós temos essa corrente passando por um fio, né? Vai gerar uma força magnética em relação ao movimento dessas cargas por este fio que é condutor. Então, a força magnética no fio vai ficar campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes aí o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Muitas vezes nós temos análises onde o campo magnético, na maioria das vezes, né, o campo magnético é perpendicular à velocidade, forma um ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1, então esse termo acaba sendo substituído aí pelo valor de seno de 90, que é 1, simplificando um pouco essa expressão. Então, muitas vezes vocês vão falar assim, mas cadê o seno, né? É porque ali tem um vetor campo magnético junto com o vetor velocidade, que formou um ângulo de 90 graus, e seno de 90 é 1. Essa análise também é importante. A gente vai aplicar agora nos fios paralelos. Quando nós temos fios percorridos por uma corrente elétrica, há ali, né, a interação desse fio com a sua região pela geração de um campo magnético. O campo magnético de um fio nós já vimos, né, anteriormente. Eu vou colocar aqui a expressão, né? Então, campo magnético
vai ser aí, né, a constante de permeabilidade magnética do meio, que geralmente a gente usa para o vácuo, a corrente, dividido aí por 2π vezes R. O que é esse R, né, na nossa fórmula aí do campo magnético para um fio? Esse R é a distância que esse fio está do ponto que nós estamos analisando. Aqui, quando a gente analisa a força magnética, né, que surge aí por interação dos campos magnéticos desses dois fios, a gente vai pegar a expressão de força magnética, que é campo magnético, vezes a corrente, vezes aí o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. E nesse campo magnético aqui, eu vou substituir pela expressão que nós temos de campo num fio, né? Então, a força aí de interação de um fio 1 em relação a um fio 2 vai ser, né? Vou pegar o campo magnético do fio 1 e substituir na expressão de força magnética do fio 2, ó. Então, o campo para o fio 1 vai ser aí nessa constante, a corrente desse fio 1, dividido aí por 2π. E agora, ó, esse R, que é a distância que o fio está, que o fio 1 está, né? Em relação a um ponto que a gente quer saber a interferência desse campo magnético desse fio, vai ser agora a distância entre os dois fios, que eu vou chamar de D. Multiplicado aí pela corrente do fio 2 e o comprimento, né? Que nós temos aí desses fios, né? Geralmente o comprimento é o mesmo do fio. Vezes seno de θ, que é o vetor aí velocidade em relação ao campo magnético. Como eu já mostrei, né, muitas vezes o seno não é representado aqui, porque o vetor é perpendicular, vai dar seno de 90, que vai dar 1. Aí a gente fica com essa expressão, né? Interação de um fio com o outro, então a força magnética que surge por fios percorridos por uma mesma corrente é a nossa constante, uma corrente vezes a outra, o comprimento do fio, dividido por 2π e a distância que esses fios estão entre si. Se nós tivermos correntes de mesmo sentido, nós vamos ver que os vetores de força que surgem vão ser, né, de mesmo sentido, direções opostas, mostrando que tem uma força atrativa ali, assim como a gente está observando aqui na imagem, né? Se os sentidos forem opostos, a gente tem uma mudança de orientação de um dos vetores e as forças da orientação dos vetores e as forças passam a ser repulsivas, né? Então, tomem cuidado em relação ao sentido da corrente elétrica, mesmo sentido, a força magnética que surge é de atração, sentidos opostos, ela é de repulsão. Então, nós vamos ver a aplicação desses conceitos agora nos exercícios. Vamos lá para o exercício 1, que é um exercício do Enem. Ele fala assim, ó, desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, na qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente de 6 amperes percorra a barra de comprimento de 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica. Ele deu a constante aí, 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetros. Ele fala assim, ó, o sistema mola condutor está imerso em um campo magnético perpendicular ao plano. Então, ele já falou aí que esse campo é perpendicular, né? Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Aqui nós temos uma região, né, onde está imerso aí, né, esse conjunto mola aí, né, condutor, num campo magnético. Então, nós vamos perceber que aqui a força elástica necessária para a mola se ter distensão aí, né, ela mudar aí da sua posição de equilíbrio para ter uma distensão a fim de que a porta abra, né, vai ser igual a nossa força magnética. Aí eu vou colocar as expressões aqui, ó. A força elástica é a constante vezes o x. A força magnética é campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre o campo e a velocidade, mas ele já falou que o campo magnético é perpendicular, então é seno de 90 que vai ser 1 aqui.
Nós temos o comprimento do fio, a corrente, o campo magnético é o que ele quer saber. Aqui, para a gente calcular, só está faltando o x, que é a distensão da mola. Só que ele falou qual foi o tempo e a velocidade, né? Velocidade ali, 5 metros por segundo, e 6 milissegundos para que houvesse nessa distensão da mola a fim de abrir a porta. Então, a gente vai usar esse valor de velocidade para calcular esse ΔS aí da nossa mola, que é o x. Então, vai ser velocidade vezes o tempo, só toma um pouquinho de cuidado, porque esse tempo está em milissegundos. Então, vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a menos 3. Aqui vai dar 30 vezes 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que 3 centímetros. Vou colocar em centímetros aqui, porque a nossa constante está em newton por centímetro, tá? Então, nós vamos usar em centímetro ali no nosso cálculo. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 a menos 2 vezes 3 é igual ao B que eu estou achando, a corrente que é de 6 amperes, e ao comprimento do fio que eu tenho que usar em metros. Notem que a constante elástica, já com a distensão da mola, já cancela esse centímetro. Então, do outro lado, o meu comprimento eu tenho que usar em metros. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2, né? Para já deixar em metros. Aí, a gente vai calcular o campo, ó. Esse 5 vezes 10 a menos 2, posso cortar com esse 5 vezes 10 a menos 2. Eu vou ter aqui, né, 3 dividido por 6, que vai dar aí 0,5 Tesla. Ou, se a gente colocar ali nas notações, né, meu Tesla ficou bem bonito. 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Que tá aqui na letra A. No exercício 2, ele fala assim, ó, 3 longos fios paralelos de tamanhos iguais e espessuras desprezíveis estão dispostos como mostra a figura, e transportam correntes iguais e de mesmo sentido. Se as forças exercidas pelo fio 1 sobre o fio 2 e o fio 3 forem representadas por F12 e F13, respectivamente, qual o valor da razão entre elas? Então, eu vou escrever a expressão para a força do fio 1 em relação ao fio 2 e depois do fio 1 em relação ao fio 3. Fio 1 em relação ao fio 2. Vai ficar assim, ó, a constante, a corrente do fio 1, que é I, vezes a corrente do fio 2, que também é I, vezes o comprimento, que é L. Dividido aí, ele falou que eles têm tamanhos iguais, né? Então, vou usar o mesmo comprimento para todos. Por 2π, a distância entre o fio 1 e o fio 2 é A, tá aqui. Então, essa é a expressão da força em relação do fio 1 em relação ao fio 2. Vou escrever a força do 1 em relação ao 3 agora, ó. Vai ficar constante. As correntes são I, né? Então, vai ficar I vezes I também. Já poderia colocar I ao quadrado, né? Mas vou deixar I vezes I aqui. 2π, só que agora a distância é de 3A, do fio 1 ao fio 3. E eu vou dividir uma pela outra, ó. F1, 2 pela F1, 3. Toda vez que eu estou dividindo fração, eu posso fazer a multiplicação pelo inverso, né? Então, vai ficar assim, ó. A expressão da primeira, vou deixar I ao quadrado aqui, ó. Que era 2π. Já vou multiplicar pelo inverso da segunda, já é para resolver, né? 2π, 3A. Então, divisão entre duas frações, eu posso fazer a multiplicação pelo inverso, né? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui, ó, eu consigo cortar esse termo todo com esse termo todo. 2π com 2π, A com A. Então, a razão entre a força magnética que surge entre o fio 1 e o fio 2 e o fio 1 e o fio 3 é igual a 3. E, por fim, a gente vai ver o exercício 3, que tem esse circuito aí.
ele vai falar assim, ó. O circuito elétrico plano mostrado a seguir possui uma bateria de força eletromotriz de 48 volts. Ele fala que a resistência interna de 1 ohm, ligada a resistores de resistências 9 ohms e um outro resistorzinho lá de 1 ohm. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem uma resistência interna nessa bateria, né? E tem uma outra resistênciazinha de 1 ohm, mais as três lá de 9. Ele fala assim, o trecho retilíneo AB do circuito possui um comprimento de 50 centímetros no plano do circuito. Existe um campo magnético uniforme de módulo 2,5 Tesla e direção fazendo um ângulo de 37 com a direção do trecho AB. Então, o ângulo que a gente tem aqui entre o campo magnético e a velocidade é de 37 graus. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, vai usar esse seno aí, né? Tanto que ele forneceu o seno. Ele quer assim, ó, qual o módulo da força magnética que age no trecho AB em newtons? Então, a nossa força magnética, ela vai ser, né, o campo magnético, que ele já forneceu o valor, a nossa corrente, o comprimento do fio que nós temos e o seno do ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade. Nós já temos todos os dados, com exceção da corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica ela tem que ser calculada por esse circuito todo, né? Eu preciso saber qual é a corrente que passa aqui. Se eu encontrar a corrente total, ó, sabendo que quando a corrente total chega aqui, ela divide em três partes iguais, porque são três resistências iguais, aí eu sei qual é a partezinha da corrente, né? Vou chamar de corrente I1, que passa aqui pela região do fio AB, que é a região que ele quer que a gente calcula qual é o campo magnético, né? Qual é a força magnética que tem ali, aliás. Então, primeiro, eu vou fazer a resistência equivalente entre esses três que estão em paralelo, e depois eu vou somar com as outras resistências que existem aqui, que é a interna da bateria e mais essa, uma vez que vai ficar tudo em série depois que a gente achar essa equivalente em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre 9, mais 1 sobre 9. Ele falou que essas resistências valem 9 ohms, né? Então, aqui vai ficar 3 sobre 9. E aqui, ó, como é a resistência equivalente em paralelo, é 1 sobre a resistência equivalente, né? Então, essa resistência equivalente, agora assim, invertendo, vai ficar 9 dividido por 3. Então, na associação em paralelo que nós temos ali, é 3 ohms a resistência equivalente. Somando com 1 ohm que tem aqui e 1 ohm da resistência interna dessa bateria, a resistência equivalente total do nosso circuito é 5 ohms. Né? Então, somando tudo que a gente tinha ali, porque acabou ficando em série, essa associação que eu fiz equivalente, que estava em paralelo, acaba ficando em série com a bateria e com a resistência de 1 ohm que tem ali. Bom, nós temos uma resistência equivalente de 5 ohms. Pela lei de Ohm, sabendo que a resistência vezes a corrente é igual a dDP, a gente consegue achar a corrente total, ó. Ficar 48 é igual a 5 vezes I. Aí eu acho minha corrente total. Vai ficar 48 dividido por 5. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma corrente que é de 3,2, não, vai ser 9,6, na verdade, 9,6 ampere. 3,2 é a corrente que passa lá agora, né? Então, essa corrente total é de 9,6 ampere. Então, vem uma corrente aqui de 9,6. Agora, se a gente perceber que ela se divide em três partes iguais aqui, porque as resistências são iguais aqui, a corrente que passa lá em cima, que eu chamei de I1, ó, é 1/3 de 9,6. Então, a corrente I1 vai ser 9,6, agora sim, né, dividido por 3, que vai dar 3,2. Então, nossa corrente que passa, né, lá pelo trecho AB, que eu quero calcular a força magnética, é 3,2. E agora a gente substitui tudo na força magnética, ó. Força magnética, então, o campo é 2,5 Tesla, a corrente é 3,2 ampere, que a gente calculou, 1/3 que passa lá no trecho AB. O comprimento do fio é de 50 centímetros, nós vamos usar em metro, né? 0,5. E o seno de 37, que é 0,6. Então, essa força magnética aqui
vai dar 2,4 newtons. Pessoal, na segunda parte da aula de hoje, nós vimos a força magnética que surge entre dois fios paralelos, né, onde tem passagem de corrente elétrica. Os conceitos teóricos dessa aula estão nas páginas 115 a 119 do livro 3 de vocês, e eu vou deixar os exercícios 3, 5 e 6 lá dos propostos da página 129. Façam com carinho e atenção e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, e eu deixo uma tirinha bem provocativa do Armandinho, né? Se você ouvir aí que não adianta fazer as coisas, deixa pra lá. Geralmente quem fala assim é quem não tenta, né? Não liga, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que faça alguma coisa. Faça a sua parte sempre. Um beijo e até a próxima.